Boa noite, Magali. Boa noite, Pri, Selma. Boa noite, gente. Nossa primeira live de 2026. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite, doutora Silvana, Franciene. Bom demais. Como é que tá o som? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um retorninho aqui para mim, por favor. Estava aqui testando luz, testando som, ver se vocês estão me ouvindo. Gente, muito feliz com a presença de vocês. A gente está começando o ano, começando a nossa primeira live de aquecimento. Vocês estão me ouvindo? Som ok, obrigada. A gente está começando um novo ano, um novo ciclo, então feliz ano novo para todo mundo. Não sei vocês, mas em janeiro eu sigo dando ano novo, nesse mês, enquanto não passar esse mês, eu sigo ali desejando feliz ano novo para quem eu ainda não vi, então feliz ano novo para todo mundo. A gente está aí numa mudança, né, de ciclo, eu gosto bastante dessa transição de ano, então a gente entrar com boas intenções para o novo ano, com projetos, com meta, isso é muito bom, né? E aí, gente, eu tô fazendo uma live hoje um pouquinho diferente, né? Para quem já me acompanha, eu tô num cenário diferente, eu não tô no meu espaço terapêutico, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu não tô em Brasília, eu moro em Brasília, atendo em Brasília, e tô aqui no Rio, eu tô na casa dos meus pais, estou passando as férias aqui, descansando um pouco, trabalhando, estudando, e hoje o cenário vai ser aqui, tá? Bom, espero que a internet sustente enquanto eu abrir a live aqui para ver como é que estão as coisas, testar luz, testar som. Não sei se vocês sabem, mas você consegue abrir uma live e colocar no modo prática. Ninguém vê que você abre uma live, mas você abre uma live, você consegue testar a luz, testar o som, ver o cenário. E aí eu vi que deu uma oscilada na internet. Espero que ela se sustente aí, mas vai dar tudo certo, tá? Então, gente, a gente vai fazer essa live daqui. Eu tô muito feliz, eu agradeço a presença de vocês. Hoje é a nossa primeira live de aquecimento do nosso evento Semana da Laser Terapia Integrativa, que vai acontecer nos dias 19, 21 e 22 de janeiro, tá? Então, são 3 aulas que a gente vai ter, onde você vai conhecer os primeiros passos para ter mais segurança, para você começar o ano de 2026 tendo segurança na aplicação do seu laser e tendo resultados mais efetivos. Resultados que vão na raiz do problema, resultados que se sustentem, porque vocês vão conhecer, né, nesse evento como que eu trabalho, conhecer como que a gente consegue trabalhar o laser de forma integrativa, tá bom? E para quem quiser se aprofundar, já fica aqui a dica que depois do evento eu vou abrir a minha primeira turma de 2026, tá? Do meu curso Jornada Integrativa Poder do Laser. Mas a gente tem todo um evento aí para frente, um evento gratuito, então depois eu explico mais. Agora é hora da gente focar no nosso evento e aquecer, para a gente chegar bem aquecido. Nas minhas lives eu sempre trago conteúdo, né? Deixa eu só tirar o som aqui do computador para não atrapalhar. Eu sempre trago conteúdo para vocês. Eu quis trazer aqui hoje 3 erros para você não cometer com o laser. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas antes, digita semana. Se você ainda não está inscrito no meu evento Semana da Laser Terapia Integrativa, porque você digitando aqui na live a palavra semana, você vai receber o link para você se inscrever, é uma inscrição gratuita, para você poder participar. E um aviso muito importante, não deixa de entrar no grupo de WhatsApp, tá? O grupo de WhatsApp do evento, gente, ele fica fechado, silenciado, só passa as informações, são as informações oficiais, tá? Minha equipe de suporte, dando as informações das lives de aquecimento, para a gente lembrar, para vocês estarem aqui comigo, tá? As informações do evento, tudo vai ser por lá, tá? Então, entra para você não se perder e você tá junto comigo. Então, bora lá. Gente, eu sei que tem gente nova aqui. Então, porque depois que terminar
a semana, depois que passar tudo isso, a gente volta com nossas lives semanais, tá? Mas isso é mais pra frente. Então, para quem aqui é novo, para quem não sabe, a gente tem lives semanais. Eu começo a live, eu trago conteúdo para vocês, então eu vou começar a explanar. E aí, gente, depois eu vou para os comentários, tá bom? Porque se eu for olhando os comentários enquanto eu estou explicando, aí eu me perco. Aí pronto, aí fica o negócio sem pé nem cabeça. Aí, para não acontecer isso, daqui a pouquinho eu paro e vou para os comentários, tiro as dúvidas de vocês, a gente interage, tá bom? Então, bora lá. O tema da nossa live é 3 erros para você não cometer com o seu laser. Bom, eu trouxe um erro falando um pouquinho de dose, que é um ponto, um parâmetro que vocês perguntam bastante. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, vocês me contam que dose é uma questão que vocês têm dificuldade. A questão da frequência, e a frequência no sentido de quantidade de vezes que você vai encontrar seu paciente. Também trago aqui erros que você deve evitar na hora que você está falando ali de frequência. E também alguns erros relacionados à crença limitante, tá? Mas vou deixar aqui todo mundo na mesma página. Pode ser que tenha gente que ainda não conheça, ainda não trabalhe com laser, né? O laser pode ser uma novidade para você. O laser que eu trabalho, o laser que eu ensino, o laser que a gente conversa aqui no meu Instagram é o laser de baixa potência, tá? Um laser de fotobiomodulação, tá? Então é um laser que traz um diferencial para os seus resultados, acelera os seus resultados. Para o acupunturista, é um laser que faz acupuntura sem agulhas, sem dor para o paciente. E ele vai trabalhar o organismo de diversas formas, tá? Ele faz com que o seu organismo haja, né, num tempo menor de recuperação. Mas o laser, gente, eu falo para o acupunturista, que é a minha área, que é o meu nicho, mas ele é um recurso multiprofissional. Então, eu tenho vários profissionais da área da saúde que estão dentro do meu curso junto comigo, que estão aqui no meu perfil, trocando comigo. A gente tem as áreas da saúde, né? Fisioterapia, vou citar algumas, mas se eu deixar passar uma, não quer dizer que então não é. Não, é porque é um recurso multiprofissional. Então, as áreas da saúde, fisioterapia trabalha com laser, a enfermagem trabalha com laser, os médicos trabalham com laser, os biomédicos trabalham com laser, fonoaudiólogo, dentista, podólogo, esteticista. Então, assim, a área da saúde, né, pode se beneficiar, é um recurso multiprofissional. E aí, claro, aquela profissão que é regulamentada, aí você tem que ver como é que são as regras de regulamentação da tua área, tá? Porque, vou dar um exemplo, o técnico de enfermagem me perguntaram, ele pode trabalhar? Pode, mas ele precisa ter um enfermeiro ali supervisionando, né? Então, quantas horas de habilitação para você trabalhar com laser? Depende do seu respectivo conselho. Mas o laser também é utilizado dentro da área terapêutica por profissionais terapeutas, né? Então, o acupunturista, ele pode fazer o laser, trabalhar com a laser acupuntura, o auriculoterapeuta, tá? O massoterapeuta, mas dentro da tua área, sem invadir profissões regulamentadas. Vou dar um exemplo. Um massoterapeuta capacitado que estudou, ele pode fazer um ILIB, ele pode trabalhar um nódulo tensional, pode trazer relaxamento, mas ele vai trabalhar a hérnia de disco? Não, isso daí é o fisioterapeuta, né, que vai trabalhar, tá bom? Então, dentro da tua área de atuação, você consegue, mas todo mundo tem que estar capacitado, habilitado, tem que ter estudado para trabalhar, né? E uma coisa interessante é com relação ao ILIB, que é uma aplicação sistêmica. Por isso que o meu evento é aberto também para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a saúde integrativa, sobre a tecnologia do laser, porque o ILIB é uma ferramenta que você, se capacitando, você pode fazer também a tua autoaplicação, porque já existem aparelhos, né,
que são liberados pela Anvisa para uso doméstico. Ou tem um profissional habilitado, capacitado que vai te orientar, ou você vai estudar ali para poder fazer uma aplicação de ILIB, né, em segurança. Então, o ILIB também é um recurso multiprofissional, é um recurso que você trabalha desinflamando o sangue, né, e trazendo bons resultados, trazendo o corpo para homeostase, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, escreve aqui semana. Porque na semana da laser terapia integrativa, a gente vai começar a aprofundar. São 3 aulas para a gente aprofundar nesses cenários, tá? E eu vou trazer, a minha proposta sempre é trazer pelo viés integrativo. Então, quando a gente fala em tratar raiz, a gente vai olhar de forma natural como que a gente pode cuidar da saúde do intestino desse paciente, né? Como que a gente pode ajudar esse paciente a manter os resultados, porque a gente sabe que isso eu ensino dentro do meu curso, mas isso no evento a gente vai falar também, a questão da genética, epigenética, né? Todo mundo tem a sua genética, tem as informações, o código, tem a informação da patologia que pode carregar, mas a nossa epigenética pode acionar ou não acionar esses genes, né? Então, como que a gente pode trazer orientações de melhor qualidade de vida para o nosso paciente, né? Através dos pilares da saúde integrativa, tá bom? Então, comenta a semana para você estar junto comigo no evento. Então, bora falar um pouquinho sobre dose, né? Bom, usar uma dose padrão por patologia é um erro, tá? Como assim uma dose padrão por patologia? Eu recebo muito isso. Fê, dor de cabeça, quantos joules? Diabetes, quantos joules? Onde eu aplico? Fibromialgia, quantos joules? Não é por patologia, entende? A gente tem individualidades, a gente tem que analisar e avaliar o nosso paciente. Eu não estou falando aqui que não existam protocolos. Claro que existe protocolo. E claro que o protocolo tem a sua função, tá? Protocolo é um norte, protocolo é uma direção, protocolo, às vezes, numa sessão que às vezes é a primeira sessão, uma sessão mais corrida, você fez a avaliação, vai ter um tempo menor, às vezes usar um protocolo para determinada patologia ali, só para fazer uma primeira entrega, tá? Mas você querer fazer o tratamento completo por meio de protocolo, isso vai funcionar para alguns pacientes, para outros não. E aí você vai acabar ficando frustrado, e aí entra num ciclo vicioso de insegurança, porque para algumas pessoas você tem resultados, outros você não tem resultados, né? Então, a questão da dose, ela precisa ser bem analisada. Dentro da fotobiomodulação, a gente trabalha com as leis de Arendt-Schulz, né? Que a gente orienta, é um orientador das nossas doses, né? A gente tem uma janela de dose adequada, onde a gente tem dose baixa, a gente está ali estimulando, né? Trabalhando uma regeneração, trabalhando com uma tonificação, se você estiver falando dentro da acupuntura. Dose média, você está modulando processos, modulando inflamação, fazendo modulação, né? Você está harmonizando um ponto de acupuntura. E doses um pouquinho mais elevadas, você pode estar fazendo um bloqueio, você pode estar fazendo uma analgesia, você pode estar dispersando um ponto, tá? Mas, se você exagerar demais, você pode inibir, né? Inibir a célula, inibir o estímulo energético e, com isso, não trazer resultado, tá? Então, não tem como escolher a dose, tal patologia é tal dose. Fora se você criar esse protocolo, que para algumas pessoas vai dar certo, né? Mas, para você fazer um tratamento completo, inclusive o protocolo pode ser o seu ponto de partida, se couber, né? Mas você tem que fazer o quê? Uma boa avaliação. Primeira coisa, uma boa avaliação, né? Não se entrega um bom resultado se você não avaliar, se você não souber o que você está tratando. Até porque, gente, uma das causas de contraindicação da fotobiomodulação é você saber o que você está tratando, né? Porque você pode mascarar, né, uma doença que ainda não foi diagnosticada.
Então, você primeiro tem que saber o que você está tratando. Hoje mesmo eu estava junto com meus alunos, eu tenho uma comunidade, né? Que eu estou ali, eu e os meus monitores, junto com os meus alunos para tirar as dúvidas. E aí teve uma questão de um nódulo, enfim, eu estava respondendo essa questão para minha aluna, um nódulo, eu não lembro agora se era no pescoço do paciente, mas aí foi o questionamento que eu trouxe para minha aluna. Tá, mas já tem um diagnóstico, já descartou neoplasia, sabe realmente, já foi descartado, né? Já foi retirado? Não, realmente não é um câncer, porque às vezes você está achando que é uma coisa, está achando que vai ajudar o paciente, e daqui a pouco o paciente, você mascara e o diagnóstico não é feito, e esse paciente pode desenvolver uma doença sem, né? Porque você acabou interferindo ali. Então, a gente aplica sabendo, né? Fazendo uma boa avaliação, ou se é alguma coisa que o paciente ainda não sabe, tem que vir um diagnóstico médico, né? Para quê? Para você montar uma boa estratégia de tratamento, né? E dentro da estratégia de tratamento, você vai escolher o quê? Eu bati no microfone, desculpa. Você vai escolher o quê? O objetivo terapêutico. E aí, cada um dentro da sua área, né? Por exemplo, dentro da acupuntura, da laser acupuntura, qual é o meu objetivo aqui? Eu vou trabalhar o quê? Eu vou circular o Qi, eu vou tonificar o Yin desse paciente, eu vou drenar a umidade, qual é o meu objetivo, né? Dentro daquele ponto ali, eu tô o quê? Eu tô fortalecendo, eu tô tonificando, eu tô harmonizando aquele ponto, eu vou dispersar, né? Qual é o estímulo energético que eu quero dar? Porque a partir disso, gente, é o raciocínio. Da mesma forma que dentro da acupuntura da medicina chinesa você pode errar com agulha, por conta do raciocínio você pode errar com laser, né? Porque se você pensou, eu tinha que estar ali tonificando e eu estou dispersando, você pode ali errar o seu raciocínio terapêutico e com isso atrasar o resultado, ou o paciente se sentir mal, né? Não é gravidade, você não mata um paciente por isso, mas a gente quer entregar o nosso melhor para o paciente, não é mesmo? É a mesma coisa outros profissionais da área da saúde. Aí tá lá o enfermeiro, ele vai olhar lá, eu vou trabalhar uma ferida. E aí ele vai avaliar a pele, vai avaliar os tecidos, vai ver, né, se precisa, né? Tem tecido morto, tá necrosado, tem que limpar, tem que ver, tem que acontecer. É cada profissional dentro da tua área. Então você tem que saber como que você vai trabalhar, criar a sua estratégia. Então, não é através de uma dose única, né? Até porque a gente tem o quê? Fototipos de pele, né? Tem as lesões são diferentes, né? Para cada paciente ele tem uma característica. Não é? Você não está tratando uma ferida, você está tratando um paciente que tem uma ferida. Né? Você não está tratando ali uma hérnia, você está tratando um paciente que tem uma hérnia. Então tem todo um metabolismo, tem todo um universo, né, por trás que você tem que analisar. Então, ficar só com aquela dose única que eu vi que é assim, nessa patologia, pode ser que você ganhe um resultado ali nas primeiras sessões e estacione, pode ser que ali, né, não dê nenhum resultado, tá? Então, não é uma dose única. Então, às vezes, gente, eu vejo até com outros colegas, né, outros professores, laser terapeutas que eu acompanho, isso chega para mim também. Então, às vezes, não é que nós estamos com uma vontade de responder, não vai dizer de forma rápida qual é a dose. Não é isso, gente. Mas a gente precisa avaliar para poder dar, né? Às vezes a gente quer ajudar vocês, quer dar uma luz, mas não dá para, né? Tem que mostrar, isso daqui é dando uma luz para você entender que tem que partir de uma boa avaliação sua, tá? Então, a dose ela é individualizada conforme características do paciente, tá? E muitas vezes num tratamento você vai ter que fazer o quê? Fazer a alternância da dose para gerar novos estímulos, não estacionar o progresso, né? Então, você fez ali a entrega da dose, aí você esperava que a pele tivesse se recuperado, a lesão, a dor tivesse diminuído, e não é isso que está trazendo, a fotorresposta não está sendo essa, então você tem que fazer ajustes na sua dose, né? Então, você precisa
fazer alternâncias para não estacionar e avaliar a resposta desse paciente. Como que o paciente terminou a sessão, como que ele evoluiu nas próximas horas, nos próximos dias, porque tudo isso, gente, tem que ser anotado para depois, isso daí, você poder pensar, seguir seu tratamento, a sua estratégia nas próximas sessões, tá? Então, a dose certa é aquela que você está bioestimulando quando você precisa estimular, quando você está modulando quando você precisa, fazendo uma biomodulação, né? Quando você precisa bioinibir, né? Então você faz ali dentro dos processos fisiológicos, tá bom? Agora, o que você não pode é bloquear ali o tratamento, né? Tem certos momentos que você faz até bloqueio de dor e tudo, mas de forma estratégica também, tá bom? Então, gente, digita aqui semana para você estar comigo na semana da laser terapia integrativa, tá? Dias 19, 21, 22 de janeiro, a gente vai ter 3 aulas, tá? Com conteúdo para vocês, para começar a mostrar esse universo de você trabalhar com laser de uma maneira integrativa, tá bom? Hoje o assunto é todo trabalhado no laser, tá bom? Mas a gente sempre consegue ir e focar na saúde intestinal, porque a maioria das doenças começa, né, pela saúde gastrointestinal, né? Pode ser que seja pelo intestino, pode ser pelo estômago, mas a desbiose está ali, né? Tá sendo raiz para os nossos problemas. Então, isso daí eu sempre trato com os alunos de forma natural, né? E aí, gente, eu trouxe aqui um segundo erro, tá? Tem gente que acha assim, quanto mais eu aplicar o laser no meu paciente, mais eu vou ter resultado. Depende, né? E aí eu tô falando um erro quanto à frequência. A frequência aqui, gente, não é o regime temporal, né? Uma frequência contínua e pulsada, não. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de frequência. Quantas vezes você vai encontrar o seu paciente para entregar ali a sessão, para entregar os fótons, tá? É nesse sentido de frequência. Quanto mais eu aplicar, melhor? Não é assim sempre. Você pode acabar exagerando, inibindo a evolução, né? Novamente, a gente entra lá no primeiro erro, que é o quê? Você precisa de uma boa avaliação, porque tudo isso, gente, é estratégia. Tudo isso é estratégia de tratamento. Então, você tem que fazer uma diferenciação aqui que eu acho importante. Primeiro, a gente está falando aqui, quando a gente fala em frequência, em aplicação pontual. Então, eu vou dar um bizu com relação, uma dica, um bizu com relação à aplicação pontual. Com relação ao ILIB e com relação à laser acupuntura, tá bom? Então, eu vou fazer três ponderações aqui com vocês. A primeira é pontual, ou seja, é multiprofissional. Todos os profissionais que estão aqui podem utilizar essa dica aqui para vocês, tá? A segunda, que é com relação ao ILIB, também é para todos os profissionais, porque todo laser terapeuta, né, consegue trabalhar com ILIB também para potencializar o resultado de vocês, cada um na sua área. E com relação ao último é para o acupunturista, tá bom? Então, com relação à aplicação pontual, é importante o quê? Eu vou fazer todos os dias? Depende. Não é assim, o paciente está muito mal, então eu vou fazer todos os dias. Depende. Uma diferenciação bem importante que você precisa fazer para você não errar é com relação à queixa, à situação do seu paciente. É uma queixa aguda, ela é uma lesão aguda, acabou de acontecer, é um pós-cirúrgico. Aí, gente, você pode entregar com uma frequência maior, tá? Você pode entregar diariamente, você pode entregar dia sim, dia não. Né? Por quê? Quanto maior tiver lesionada essa célula, mais ela vai precisar da luz. Então, o estresse ali, oxidativo, a lesão, você pode inicialmente trabalhar com uma frequência maior, tá bom? Agora, você está falando de uma queixa crônica, quando você está falando de aplicação pontual. E aí, gente, isso, presta atenção, o acupunturista, que isso também serve para acupunturista, tá? Eu falei para todo mundo, inclusive o acupunturista. Por quê? Porque a gente também trabalha dor, tá? Dentro da nossa área, dentro da acupuntura, as pessoas também procuram acupunturista para tratar dor. Então, se você
Vê pra mim, gente, a questão aí do som, que eu vi que... Vê se o som tá direitinho. Vê se o som tá bom. Parou, né? Uhum. Vê se o som tá bom agora. Eu vi que tava caindo aqui o som. Voltou, né? Pronto, eu vou retomar aqui o raciocínio. Eu tô falando, gente, obrigada pelo retorno. Eu tô falando aqui que essa pontual serve para o acupunturista também, porque o acupunturista também trabalha com dor, tá? A gente trabalha pontos energéticos e a gente trabalha pontos ASH, pontos locais, então a gente também trabalha com a laser terapia para dor, tá bom? Então vamos lá, o bizu, qual é? Você diferenciar se você está trabalhando uma queixa aguda, se você está trabalhando uma queixa crônica. A queixa aguda você pode entregar com uma frequência maior, diariamente, ou dia sim, dia não. Você pode, porque a lesão, a célula está precisando daquela luz e vai conseguir processar bem. E você não vai, já está agudo, você não vai piorar, seu paciente. Agora, o que você precisa ter cuidado com queixa crônica, porque se você for, né, o paciente tem uma queixa crônica, você for com muita sede ao pote, querer encontrar muitas vezes esse paciente, num tempo muito curto, você não vai dar tempo para a célula acomodar aquela luz, tá? E aí você pode, inclusive, piorar. Então, o paciente está com dor, uma dor de anos no ombro, aí você coloca muita energia, com uma frequência também muito grande, né? Encontrando muitas vezes esse paciente, você pode acabar agudizando, piorando essa condição do paciente, tá bom? Então, pontualmente, é importante você saber, por isso você precisa fazer uma boa avaliação, se é uma queixa aguda, se ela é antiga, se ela é nova, tá bom? Agora, se você está falando de LIB, aí você pode fazer com uma frequência maior, ainda que seja uma questão aguda. O paciente tem uma doença crônica, o paciente ele é diabético há muito tempo. Você pode, inicialmente eu gosto inclusive de trabalhar assim, quando eu vou começar um tratamento com o paciente, e eu sempre entro com ILIB, né? Minhas sessões de laser acupuntura sempre tem ILIB. Então, eu vou montar ali uma estratégia, vai depender de cada paciente, mas se for uma questão ali, tá me incomodando muito, o intestino tá muito preso, o sono tá muito ruim, a minha diabetes está descontrolada, eu vou ter sessões mais frequentes, mais próximas, para fazer mais ILIB. Mas o pontual entra naquela regrinha que eu falei, depende, não é assim. Mas aí, isso eu dou inicialmente um choque maior, uma energia maior, para o corpo se, né, ganhar a sua energia e começar a entrar em homeostase. Depois eu vou espaçando essas sessões, tá? Então, isso eu faço até com doenças crônicas, eu tô falando de LIB. Porque vão ter doenças, gente, crônicas. O paciente pode estar com um estresse oxidativo tão grande que, às vezes, aqueles 30 minutos é pouco, tá? Aqueles 30 minutos padrão é pouco. Então, pode ser que o resultado demore mais. Por isso que eu gosto de, inicialmente, dar uma frequência maior. Então, só para quebrar aqui, desmistificar. Eu posso fazer LIB todos os dias? Sim. Posso fazer mais de uma vez por dia LIB? Pode. Eu posso combinar a aplicação de LIB? Eu posso fazer radial e intranasal, radial sublingual, radial carótida, radial e poplítea? Pode. Não estou falando todas essas juntas, né? Mas combinar a radial com mais alguma? Pode. Agora, isso significa que para todo paciente você vai fazer tudo isso que eu estou falando? Fazer todos os dias, mais de uma vez por dia, e fazendo várias combinações? Não. Vai depender de cada condição. Se você está com um paciente que ele é um paciente jovem, um paciente que está num pós-cirúrgico, ele ainda está ali se recuperando, você pode ir lá todos os dias, fazer 3 vezes ao dia, né? E LIB nesse paciente, principalmente nesse período inicial, que ele está com muita dor, pode. Aí depois você vai espaçando, diminuindo isso daí, tá bom? Mas, por exemplo, pacientes que têm alguma doença
neurodegenerativa. Paciente tem Alzheimer, paciente tem Parkinson. Você vai fazer 30 minutos uma vez por semana, 2 vezes por semana? Uma doença neurodegenerativa. Você deve fazer todos os dias. Por isso que eu falo que muitas vezes ou esse paciente vai encontrar com você, ou você vai ser o profissional que vai orientar essa família, que vai orientar esse paciente a ter um ILIB em casa, um ILIB doméstico, para você passar ali, olha, faz tantas e tantas vezes. Esse paciente começou a trazer alguma complicação, ou começou a piorar, ou ele tem Parkinson, mas entrou num processo ali, começou a ficar gripado, talvez eu precise aumentar o ILIB. É você que vai ser esse profissional, né, que vai estar orientando, porque um paciente com uma doença neurodegenerativa, ele precisa todo dia de energia que vai desinflamar esse sangue, tá? Que vai trazer qualidade de vida para esse paciente. Talvez ele vá passar a vida dele toda com o ILIB, sim, tá? Mas, por isso que é importante você ter um profissional, você ser o parente que vai se capacitar para estar ali dando esse suporte, tá? Então, essa é a questão do ILIB. Poder pode, mas tem que ver se é necessário, se é viável, se para aquele paciente cabe. Porque, gente, vai ter paciente que, talvez paciente muito idoso, muito debilitado, você tem que diminuir um pouquinho a dose, tá? E vai ter paciente ali que vai estar tão bem que se você coloca ILIB ali até acima do que ele precisava, ele não vai sentir mais nada, porque a luz é a célula lesionada que vai fazer a captação dessa luz, tá? Pode fazer ILIB em quem está super bem. A pessoa não sente nada, ela fala, isso daqui nem funciona. O paciente está bem, está ali, às vezes sente só um soninho e tudo ali. Mas o paciente que está mal, aí ele sente mesmo. Isso daí é na alta aplicação. Eu, quando comecei a trabalhar, eu fazia ILIB em mim, eu falei, gente, mas por que você teve esse ILIB? Eu só sinto um sono. E esse sono já está regulando muita coisa, tá? Tá trabalhando, tá ativando ali o parasimpático, regulando, tirando a gente dessa excitabilidade, né, do sistema simpático. Já está ajustando muita coisa, tá? Mas às vezes o paciente não sente nada porque ele está muito bem, tá? O outro bizu, né, que eu falei para vocês, do laser acupunturista, a questão da frequência. Você vai fazer laser acupuntura todos os dias no seu paciente? Não tem essa necessidade, tá? Porque você está trabalhando energeticamente um paciente, então pode ser muito estímulo energético que você dê nele. Então, de 1 a 2 vezes por semana, né? Claro, isso daqui não é regra, gente. Pode ser que um paciente você atenda 3 vezes, sim. Com agulha, você às vezes vai fazer 3 vezes por semana, mas geralmente de 1 a 2 vezes por semana tá suficiente, tá? Para laser acupuntura. Mas lembrando, tudo depende da necessidade, da avaliação e da estratégia, tá bom? Aí, olha só, eu vou correr aqui com o último tópico, porque eu vi que tem muita interação para poder dar esse retorno para vocês, responder as perguntas de vocês, tá bom? Não esquece, digita semana e vem participar. A gente está começando hoje as lives de aquecimento. O que é isso? Eu vou trazer conteúdo, eu quero você aquecido, eu quero você vibrando na mesma página que eu, para a gente chegar quente na nossa semana da laser terapia integrativa. Então, se você ainda não está no evento, digita semana que você vai receber o link de inscrição no seu privado. Quando terminar a live, você entra lá, segue o passo a passo, coloca o seu nome completo, coloca o seu e-mail e entra no grupo de WhatsApp, tá bom? O grupo é silenciado, só o meu suporte que está ali, lembrando das lives, trazendo os conteúdos das lives, lembrando do evento, tá? O grupo não vem para ficar incomodando vocês, não. É só para trazer informações importantes e vocês estarem em segurança junto comigo, então dentro do meu grupo, tá bom? Então comenta a semana e bora, gente, que tem mais assunto. Eu falei para vocês, quem chegou depois, eu tô passando férias aqui no Rio, eu tô na casa dos meus pais, tá? E aí eu tô num cenário diferente, tá? Mas eu tô aqui empolgadíssima, tá? Preparando conteúdos para vocês, fechando o nosso evento, vai ser incrível, tá bom? E vou agora entrar para o último erro que eu trouxe para vocês. O último erro, gente, é um erro que é assim, ouvir
um paciente reproduzindo uma crença limitante com relação ao laser e você não fazer nada para desmistificar. Então, o paciente, ele escuta muitos falsos mitos ali, né? Ai, tem um mito, tem... E você deixa esse paciente com aquela informação equivocada, você não quebra essa objeção e você vai deixar de atender, porque o paciente vai ficar com medo do laser, você vai deixar de ter oportunidade de trazer um bom resultado para ele, trazer qualidade de vida para ele, de atender, de ampliar sua agenda, tá bom? Tudo isso é importante. Então, o primeiro mito aqui, né, que eu trago, que tem paciente que ainda pensa isso, né? Que é o seguinte, o laser pode causar câncer. Gente, o laser que a gente trabalha aqui, o laser que a gente trabalha é um laser de baixa potência, é um laser de fotobiomodulação. Vocês devem ter ouvido falar, a gente fala muito laser terapia porque o nome, né, laser terapia, você meio que, tá falando de laser. Fotobiomodulação, para uma pessoa que nunca ouviu, o que é isso, fotobiomodulação? Mas o termo correto é fotobiomodulação, tá? Porque ele abrange mais, tá bom? Porque dentro da fotobiomodulação a gente tem laser, a gente tem LED. Quando a gente fala laser terapia, a gente tá falando só de laser, tá bom? Mas a gente fala também laser terapia e tudo, porque fica mais fácil, né, para você ouvir e entender, tá falando de laser. Mas o laser, ele não causa câncer. O nosso laser, ele faz fotobiomodulação. O que é isso? Foto, vem de fótons. A gente trabalha com luz, tá? Bio, a gente está trabalhando tecido biológico. E modulação, a gente está estimulando processos fisiológicos. É isso que a gente faz com laser, cada um dentro da tua área, tá bom? É um laser de baixa potência, que vai de 3 a 500 miliwatts, gente. Miliwatts, 1000 vezes menor que 1 watt, tá? Ele é atérmico. O que ele é atérmico? Ele vai de 1 a 2 graus. Fê, então significa que eu não posso, não vou queimar o meu paciente? Não, o laser, ele não esquenta, né? Mas existe sim a possibilidade, se você não cuidar, existem cuidados que você precisa ter, que pode alterar a fotossensibilidade, né, do seu paciente, e isso vira queimar. Eu falei disso essa semana aqui. Existe medicamento, existem áreas do corpo que você tem que ter mais cuidado, tá? Existe fototipo de pele, existem vários cuidados que você tem que ter. Mas não é um laser que vai 45 graus, esquentando, queimando. Não, não é. Isso são lasers de alta potência, que vão cortar, que vão fazer cirurgia. O nosso laser é terapêutico, tá? E ele tem ação, essa informação é muito importante. Ela é o seguinte, o laser, ele tem ação não ionizante, tá? Então, ela não produz alteração celular. Quando a gente tá falando de câncer, a gente tem ali célula que ela alterou, ela mutou, o corpo deveria matar, deveria excluir essa célula do sistema e pelo sistema imunológico não tá trabalhando bem, aquela célula ficou e começou a se proliferar, tá? Então, o laser não faz essa alteração celular, tá? Isso é uma característica física, estamos falando de física. Então, o nosso laser não faz isso, tá bom? Então, isso é importante você quebrar isso, porque se o paciente, ele tá, não vou fazer isso porque eu já ouvi falar que laser causa câncer. Não, não é. O nosso laser não causa câncer, tá bom? É importante. Se você não quebra essa objeção, isso é um erro para os laser terapeutas, para nossa classe, que tem que estar aqui trazendo luz em todos os sentidos, né? E esclarecendo também. É nosso papel, né? Fortalecer, trazer informação, tá bom? O outro risco que eu trouxe, o mito, desculpa, é que o laser pode bagunçar o organismo, atrapalhar o corpo, né? Meio que nessa linha, né? A luz, gente, ela não tem efeito colateral, ela tem efeito biológico, tá? Então, você tem que trabalhar, trabalhar as doses, os parâmetros de forma correta para trazer resultado. Porque o pior que pode acontecer é você não trazer nada. Então, o paciente chega todo animado, achando que, nossa, tô ali com um laser terapeuta que vai super acelerar meu resultado e não acelera, né? Então, isso daí é muito ruim. Mas o laser foi o que eu falei, ele não faz alteração, ele não bagunça as células, principalmente essa informação é importante, principalmente falando em LIB, né? Que a gente está falando de tratamento sistêmico, né? No sangue. Então, não faz. Você precisa da dose certa para fazer
os processos fisiológicos que você está querendo trabalhar ali, né, para acelerar aquilo lá, tá bom? E o outro, o laser é radioativo, né? A luz que a gente trabalha, o comprimento de onda vermelho, infravermelho, emite, sim, radiação eletromagnética, mas quando o paciente fala assim, é radioativo, o que ele está pensando? Naquela radiação que tem ação ionizante, naquela radiação que altera as células e podem levar ao câncer, tá? Que nem quando você vai fazer exame de raio-x, que o profissional que trabalha ali dentro, ele precisa estar todo paramentado, a gente também não pode ficar ali com objetos, né, que vão acumular ali a radiação, porque aquilo ali pode, sim, ter um potencial de alterar nossas células. Mas aqui a radiação eletromagnética do nosso aparelho não tem ação ionizante, tá? Então, gente, esses daqui, se der tempo eu falo os verdadeiros riscos, tá bom? Mas deixa eu interagir com vocês, porque senão não vai dar tempo. Então, esses aqui, gente, esses erros que eu trouxe, quanto à dose, você não fazer uma boa avaliação, você ficar preso ou presa a uma dose só, achando que vai ser aquela dose para todo o tratamento, tá? A frequência, você achar que quanto mais você fizer, melhor. Depende. Não é assim que você está falando de quê? Você está fazendo de aplicação pontual? Você está fazendo de LIB? Você está falando de laser acupuntura? É pontual? Você está falando de quê? É aguda? É crônica a situação? Tá? Tudo isso interfere. Então, e com relação aqui também a você ouvir um paciente falar, o laser atua dessa forma, quando na verdade você sabe que não é dessa forma que o laser atua, e você fica calado, né? Então você deixa de esclarecer, deixa de mostrar que o laser vem fazer uma diferença enorme na vida daquele paciente por omissão, tá bom? Então, gente, comenta a semana e vamos ficar aqui juntos. Bora lá. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Eu agradeço a presença de todo mundo. Estamos aqui na nossa primeira live. Deixa eu ver aqui. A live fica salva, tá, gente? Eu sempre salvo as minhas lives. A Ju, boa noite, professora e todos. Boa noite, galera. Deixa eu ver. Luciano, estamos aqui a aprender mais um pouco, conhecimento nunca é demais, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luciano, eu que agradeço, gente. Obrigada aos meus alunos, aos meus seguidores, os alunos também sempre participam. A Michelle perguntou, vai ficar gravado? Sim, eu sempre deixo as lives salvas, tá bom? E quem fica dentro do grupo de WhatsApp, depois recebe isso daí, as lives, tudo mastigadinho, tudo prontinho, para vocês verem depois, tá bom? Por isso que é importante ficar dentro do grupo. Eu deixo gravado dentro do meu canal no YouTube, Fernanda Pradines, Laser Terapia Integrativa, tá bom? Doutora Cristina, boa noite. Primeira vez aqui, seja bem-vinda, boa noite. Todo mundo aqui que está a primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui a gente está na nossa semana de aquecimento para a Semana da Laser Terapia Integrativa, um evento para os profissionais da área da saúde, para os terapeutas que trabalham com laser, acupunturistas, auriculoterapeutas, massoterapeutas, para os entusiastas que querem aprender um pouquinho mais, porque vocês vão ver pelo viés integrativo. E o que é isso, Fê? Eu sempre trabalho pelo viés do laser, da saúde do intestino, dos pilares da saúde integrativa. Então, comenta a semana para você ficar comigo e fazer parte desse evento, tá bom? A San Recel. Sou fisioterapeuta, quero começar a trabalhar com laser. Tenho dúvidas em qual área posso trabalhar. Maravilha, Sam. Olha, a tua área, a fisioterapia utiliza demais, né, o laser. Claro que dentro da fisioterapia, aí você tem a tua área de atuação, né? Tem fisioterapeutas que trabalham com a parte neurológica, tem uns que trabalham com a saúde da mulher, né? Trabalha uma fisioterapia pélvica, trabalha com dor. Enfim, a fisioterapia, a enfermagem, a fisioterapia é uma das áreas que mais usam, que tem mais abordagem ali, tá? Eu teria que saber qual é a tua área ali dentro, mas saiba que você, dentro da laser terapia, você inclusive, às vezes, se apaixona por um outro viés e acaba até ampliando ali dentro do que você já trabalha. Por exemplo, eu tenho alunos fisioterapeutas que estão empolgados, começaram a estudar medicina chinesa, que fisioterapia e medicina chinesa tem tudo a ver também, enfermagem, biomedicina,
essas áreas, gente, na verdade, toda a área da saúde que adota a medicina chinesa, né, uma medicina milenar para si, amplia muito a forma de fazer o diagnóstico, tá? E às vezes, quando você vê, você está indo até pelo mundo ali, juntando a tua fisioterapia com uma medicina chinesa, tá? Mas, ó, é um universo para você, tá? Ó, a acupunturista Eliette, minha colega também. Professor Ricardo, boa noite. Obrigada pela presença. Ó, doutor Simões, hoje tive mais uma experiência maravilhosa com laser. Paciente com abscesso endodôntico e dor 10. Fiz o laser pontual, saiu com 0 de dor. Gente, é isso. Não é todo paciente que você zera a dor na mesma sessão, mas quando você tem um paciente que você zera a dor na mesma sessão, olha que fantástico que é. Mas o laser sempre vai trazer um resultado na primeira sessão. Isso é fato. Tem que trazer um resultado, na verdade, na primeira sessão. Você pode não zerar, mas você pode diminuir, né, a nota dessa dor, você pode trazer um relaxamento, você pode trazer a ansiedade. Gente, tem aplicações que você parece que tira assim, ó, aquela agitação do paciente, aquela ansiedade, aquela agitação mental. Quem trabalha com dor, né? Quem trabalha ali, por exemplo, os dentistas usam demais. Enfim, em cada área você consegue ali ter resultados. Você tem que ter resultados na primeira sessão. E fantástico, parabéns, doutor Simões. Ó, enfermeira, bacana. Podóloga, bacana, Magali. Dentro do curso, gente, tem aula de dentro do curso que a gente trouxe professoras, né, que fala sobre podologia. Ó, Cima Opete, sou médica e meu filho fisioterapeuta. Fantástico, 2 áreas que você consegue trabalhar bem com laser. Coisa boa. Doutora Cristina, uso muito, maravilhoso. É bom, né, gente? Muito bom. Então, quem ainda não tá no evento, digita semana para estar junto comigo, tá? Ó, Nojo Chagas. O nome é todo junto, eu não tô sabendo falar. Fernanda, indica alguns lasers para profissional de fisioterapia. Ó, eu gosto bastante. Fisioterapia, eu gosto bastante. Assim, a marca que eu mais gosto, que eu uso, que eu trabalho, é a DMC. Mas existem outros lasers também muito bons. Dentro da fisioterapia, dentro da DMC, tem 2 aparelhos de laser que o fisioterapeuta pode trabalhar, e aí você vai ver o que é mais interessante para você. Existe um modelo, gente, aí aqui é falando para os profissionais que querem se tornar laser terapeutas. A DMC tem um modelo que é o modelo EC, Therapy EC. Ele é um modelo multiprofissional, ele atende todos os profissionais da área da saúde. Ele é o queridinho da DMC, é o laser mais vendido da DMC, porque ele também tem um diferencial muito grande. Se eu não estou enganada, é o único aparelho dentro da DMC que faz a entrega, a possibilidade de entrega do comprimento vermelho e infravermelho ao mesmo tempo. Então, isso é muito bom, tá? Existe a possibilidade de você fazer só um, só o outro, ou os dois. O EC é excelente, os fisioterapeutas usam demais. Mas também tem o modelo Therapy Plus, que é específico para fisioterapeuta, tá? Que a diferença é que o comprimento de onda infravermelho, ele tem uma potência maior, tá? Então, para fazer uma entrega ali mais potente do infravermelho. Mas os dois são excelentes e, inclusive, eu tenho vários alunos que perguntam: Fê, eu já tenho laser EC da DMC, eu posso fazer acupuntura com ele? Pode. Ele é multiprofissional, tá bom? E aí tem também MMO, também é uma marca muito boa, os meus alunos usam bastante, tá bom? A Eco Fibras também. E aí, mas o que eu mais gosto é a DMC. O EC e o Plus para o fisioterapeuta. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntinha. Ó, a Isabel. No caso de crise de diverticulite, seria o infra, quantos minutos?
sim, se você estiver falando de aplicação pontual, se você quiser fazer sobre o abdômen ali, realmente o infravermelho para você conseguir acessar, chegar internamente. Você precisa de um comprimento de onda maior para atingir o intestino. Então, sim, infravermelho. Aí vai depender, foi o que eu falei aqui na live, da estratégia, né? Você vai trabalhar modulando a inflamação, ou você vai... Ixi, espera que sumiu aqui. Você vai querer trabalhar modulando a inflamação, aí você trabalha por joules, ou você vai fazer um bloqueio de dor, entende? O bloqueio de dor, ele funciona, mas depois essa dor volta, então é mais interessante, a não ser que seja uma dor exorbitante, então é melhor bloquear para dar um sossego para o paciente e depois ir fazendo novamente. Ou você pode trabalhar modulando a inflamação, tá? Agora, se você vai trabalhar, que eu acho sempre interessante, combinar o ILIB você faz a tua aplicação pontual e faz geralmente a gente faz sobre a radial. No caso ali também, você está trabalhando uma diverticulite, a radial tá bacana. Você pode fazer essa entrega. A gente tem uma dose média, básica, de 30 minutos, mas na verdade, 30 minutos não, metade do peso do paciente. Mas se a pessoa está em crise, você pode até dobrar essa dose. Então, você pode fazer o peso do paciente, se precisar. Tá bom? Mas precisa de avaliação. É bem isso que eu trouxe na live. Falar assim, tal coisa, quantos joules, quanto tempo? Depende, tá? Mas isso é só para dar uma luz. Ó, a Paty, meus monitores, obrigada pela presença. A avaliação é essencial para o tratamento. É isso aí. Ó, Anselma, a avaliação é um dos segredos dos resultados positivos. Exatamente, gente. É não ficar na ânsia de, vamos entregar. Não, gente, vamos avaliar. Assim como o acupunturista, tem que fazer um bom diagnóstico energético, porque não é só enfiar a agulha, né? Senão você tá ali e tal, mas e aí? Cadê a evolução desse tratamento, não é? Então, é a mesma coisa para o laser terapeuta. Tem que fazer uma boa avaliação e cada um dentro da tua área, né? Que aí vai conseguir trabalhar bem, tá bom? Análise total. O Alzenir Oliveira. A análise também é muito importante. Sim, tem que estar com olhos atentos, vendo a resposta, né? Vendo a resposta, a fotorresposta do paciente, tá? Rosângela, boa noite. Boa noite, pessoal. Exatamente, Alzenir. É isso mesmo. Ó, Ellen Rocha. Ainda nem tenho um laser, porém quero adquirir. Qual me indica? Peraí que tá subindo aqui. Para iniciar o manuseio para analgesia, regeneração. Ó, Ellen, eu não sei sua área. Não sabendo a tua área, eu indico o laser EC da DMC, porque ele é multiprofissional. Então, é uma Ferrari que onde você estiver trabalhando é excelente. Vai fazer tudo isso que a gente está falando, modulação da inflamação, regeneração, analgesia. Ah, consegue fazer acupuntura? Consegue fazer acupuntura. Mas se você for acupunturista, se você trabalha acupuntura, eu indico o ACP, o modelo ACP da DMC. Mas aí tem uma ressalva. Se você é um fisioterapeuta acupunturista, aí depende. Porque se você é um fisioterapeuta que já trabalha com laser e está vindo fazer laser acupuntura, às vezes o EC é mais interessante do que o ACP, tá? Mas o EC, modelo EC barra ACP, são dois que dá aí para vocês avaliarem bem. Therapy EC ou Therapy ACP da DMC, tá bom? São fantásticos. Cláudia, qual seria o melhor aparelho de laser para quem está iniciando agora? Assim, essa questão de um melhor é isso. Você tem que ver qual melhor ali dentro da tua realidade, tá? Mas a marca ali, que é segura demais, que ela precursora no Brasil, tem o Instituto Numpen, né, que é o Instituto de Pesquisa. Perguntaram aqui sobre artigos científicos, tem muitos artigos científicos, tá? O Instituto Numpen, que pesquisa demais sobre o laser, sobre a fotobiomodulação, é a DMC, tá? DMC é fantástica. A MM Optics também é muito boa, tá? A Ecofibras também é muito boa. Temos muitas marcas novas chegando,
tá? Então comenta a semana, vem fazer parte comigo. Ó, a Regiane perguntou, posso usar o ILIB diariamente? Poder, pode. A pergunta é, posso? Poder, pode, mas tem que entender se é necessário, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é, se o paciente precisar, não vai fazer mal usar diariamente. Mas tem que ver se é necessário. E às vezes, gente, principalmente o laser terapeuta, né, que sempre está aplicando em si, a gente fica fazendo ali ILIB todo dia. Daqui a pouco, a gente para de fazer, porque a gente entra em homeostase, a gente esquece do ILIB. Né? A gente se lembra quando o quê? Quando a gente não tá bem, aí não dormiu bem, aí teve alguma questão ali, ai, tive uma insônia, tive alguma coisa que pegou, né? Acordei, dei um jeito na coisa. Aí você começa. Aí você volta a fazer as suas sessões diárias. Mas nem a gente fica eternamente usando o ILIB, tá? Mas poder pode, mas tem que entender por quê, tá? Maravilha. Ó, tem tratamento com laser para tireoide de Hashimoto. O que acontece? O tireoidismo de Hashimoto é uma doença autoimune, né? Então, o laser ele entra como uma terapia complementar, adjuvante. Aí é interessante você realmente criar ali algumas estratégias de fazer várias sessões seguidas. Né? A DMC fala, faz 10 sessões, dá um intervalo, faz mais 10, depois faz mais 10. Tá? Por que acontece? Você trabalhando doença autoimune, você tem que olhar para os hábitos de vida, tem que mudar hábitos de vida, tem que cuidar da saúde intestinal, tem que ver a questão da disbiose, tem que ver se esse intestino está vazando, a tua alimentação, né? Glúten para quem tem Hashimoto, gente, não é interessante, né? Porque o corpo ele interpreta ali o glúten, ele acaba entrando com uma molécula que atrapalha a digestão e o corpo acaba se confundindo, tá? E atacando as células da tireoide. Então, assim, é todo um olhar completo. Só o laser vai resolver? Não, não é só o laser, tá? E aí, mas o laser vai ajudar bastante, principalmente doença autoimune. Doença autoimune é muito bom, tá? Você fazer ILIB. Mas você não vai colocar sobre a tireoide, a gente não coloca em cima da glândula, tá bom? Importante. Ó, André perguntou sobre pode fazer dose de estímulo pós-procedimento em pacientes pós-oncológicos? Pós-oncológicos. A questão da oncologia, o laser, né? Você pode sim fazer pós, tá? E se o paciente for oncológico, hoje o que a gente tem? A gente tem assim, tendo autorização médica, você não vai fazer em cima do tumor, mas você pode fazer para trabalhar com morbidades, você pode fazer inclusive ILIB se tiver autorização médica, tá bom? Ai, meu Deus, eu tô tentando correr com as perguntas, peraí. Ó, a Alexandra. Pode colocar o ILIB e fazer um procedimento tipo curativo? Pode, é sucesso. Você trabalhar o ILIB de forma combinada, tá? Então você trabalha com feridas, com cicatrização, você tá fazendo uma limpeza, você tá fazendo um curativo, você está fazendo alguma terapia de reabilitação, você é fisioterapeuta, você é acupunturista, fez o agulhamento e quer deixar o paciente no ILIB. Gente, você combinar é muito bom, que você está desinflamando o sangue, está levando o sangue, o organismo à homeostase e está dando a chance desse corpo se autocurar, tá? Então é muito, muito, muito bom e a gente potencializa muito os resultados. E o que eu venho notando na minha prática, por isso que eu crio a estratégia, não é igual para todo paciente, mas é o quê? Eu percebo que essas sessões iniciais de ILIB, para dar um choque de energia e depois eu ir espaçando, né, é muito bom. Então, ele chegou com uma queixa assim assado, a gente criou sessões mais próximas de ILIB, né? Com a laser acupuntura, com as outras técnicas, mas claro que eu não vou fazer
Se eu for encontrar esse paciente, sei lá, 5 vezes na semana, eu não vou fazer laser acupuntura as 5 vezes. Aí eu uso outras ferramentas, mas entregando, né, com uma frequência maior e depois espaçando conforme ali for a necessidade do tratamento do paciente. E combinando com as minhas ferramentas da medicina chinesa. Enquanto outros profissionais vão combinar com ferramentas das suas áreas de atuação, tá? O podólogo está lá trabalhando, fazendo a limpeza, cuidando da unha do pé. Eu posso deixar o ILIB? Pode. Pode fazer o ILIB na radial? Pode. Pode fazer na tibial posterior? Pode, porque é no pé, então é maravilhoso. Aqui é no membro inferior. Então você está irradiando mais próximo da lesão, é excelente, tá bom? Então, gente, comenta a semana. Muito obrigada, viu, pela presença de todo mundo, tá? Na nossa primeira live do ano, primeira live de aquecimento, vai ficar salva e vamos juntos. A próxima live vai ser na quarta-feira, 19 horas. Depois eu vou colocar o tema aqui para vocês. Comenta a semana e vamos juntos, tá? Muito obrigada, um beijo e tchau, tchau.